E aí, beleza? Vamos para mais um episódio do nosso podcast sobre PNL sistêmica. E nesse episódio de hoje surgiu várias pessoas me falando para gravar sobre isso aqui. E eu vou gravar, mas sem responder tão diretamente o que me falaram. A ideia foi gravar um episódio explicando para que serve a PNL. Então, eu já falei o que é a PNL, já falei algumas características da PNL, já falei sobre aprendizagem. E aí, para que serve a PNL? E a minha relutância foi pelo seguinte: essa não é uma boa pergunta. Perguntar para que serve a PNL, quando a gente tenta responder, a gente começa a se complicar. E seria mais ou menos a mesma coisa que perguntar, por exemplo, para que serve a matemática. Então, para um investidor serve para uma coisa, para um engenheiro serve para outra, para um músico serve para outra. E a gente sempre está usando a matemática, né, ao longo do dia. E a PNL, ela pode servir para qualquer coisa, em qualquer área, porque ela envolve o jeito que a gente representa o mundo, né? Então, ao invés de se perguntar para que serve a PNL? E eu vou dar algumas dicas sim aqui, né? Eu vou dar algumas respostas sim, mas ao invés de se perguntar para que serve a PNL, uma pergunta muito melhor a se fazer é quais são os problemas que eu não teria na vida se eu soubesse como minha mente funciona e conseguisse usar isso a meu favor? Ou então, de que maneira poderia estar a minha vida se a minha mente trabalhasse a meu favor? Até onde eu estaria? Onde eu poderia chegar? Como seria minha saúde, minha vida financeira, meus relacionamentos, minha autoestima, se eu simplesmente controlasse o que a minha mente faz? Então, acho que mais importante do que se perguntar para que serve a PNL é se perguntar como seria a minha vida se eu controlasse a minha mente. Mas é legal explicar assim o que é a PNL, porque algumas pessoas acabam confundindo. Tem gente que acha que a PNL é um conjunto de ferramentas, tem gente que a PNL acha que a PNL é rapport, ou âncora, ou metamodelo, ou um conjunto de pressupostos, ou um conjunto de ferramentas, ou uma linha terapêutica. E a PNL não é uma linha terapêutica, não é uma linha filosófica, não é uma filosofia de vida, né? É um estudo sobre a nossa mente. Ela não é, por exemplo, uma linha que substitui a terapia ou a medicina ou alguma coisa assim. Então, a PNL é uma metodologia, como eu já falei, né? Uma das definições da PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva, ou seja, na nossa subjetividade, na nossa mente, cada pessoa tem uma representação subjetiva de mundo. A PNL estuda como que essa representação está funcionando e gerando resultados na nossa vida, seja resultados que a gente quer e gosta, resultados que a gente não quer e não gosta. E uma definição que eu gosto bastante é uma metodologia estritamente prática que deixa um rastro de técnicas, ou seja, uma metodologia, um conjunto de conhecimentos, uma estrutura que eu faço e não uma coisa que eu só entendo na minha cabeça. Eu estava recentemente falando num grupo de estudos para alunos que o maior problema que algumas pessoas acabam passando depois de aprender PNL é achar que porque elas entenderam a PNL, elas estão usando a PNL. Então, o fato dos conceitos terem feito sentido para você não quer dizer que agora você está usando a sua mente da melhor forma. Você ainda precisa aplicar aquilo na sua vida. Mas, respondendo a pergunta, então, do título desse episódio: para que serve a PNL? E eu trouxe três temas aqui, três grandezas que a gente pode começar a pensar. Uma mudança pessoal. Então, foi um tema que me fez começar na PNL, inclusive. Você quer resolver alguma coisa sua, você quer melhorar alguma coisa sua, você quer conseguir estudar, você quer conseguir perder peso, você quer conseguir ser mais organizado, você quer conseguir aumentar a sua autoestima, você quer conseguir se comunicar bem com as pessoas, aprender a falar em público, ter coragem de abrir um negócio, empreender em alguma área. Ou às vezes você tem uma questão que é uma questão emocional, um medo, uma timidez, uma preocupação com o que os outros pensam, algum tipo de ansiedade, algum tipo de procrastinação, alguma coisa assim.
E você sabe que, mesmo racionalmente, você não concordando com isso, ou achando que você não deveria ter esse problema, que se a sua vida seria muito mais fácil se você não tivesse, mas você tem. Então, a PNL ela nos ajuda a mudar muito nessa área pessoal. Inclusive, existe sim um aspecto terapêutico na PNL. Eu atendo terapia, eu faço terapia com PNL. Eu uso as ferramentas de PNL para ajudar as pessoas a superarem limitações, superarem medos dos mais diversos tipos, fobias, ansiedades. Então, eu posso, nessa primeira parte, né, de uma mudança pessoal, ou melhorar em mim alguma coisa que já está boa, por exemplo, eu já sou bom em tal coisa, eu quero ser melhor, ou alguma coisa que eu não sou bom e eu quero ficar bom, né? Então, a PNL para qualquer tipo de mudança pessoal, ela será muito efetiva. Coisas que eu quero mudar em mim, coisas que eu não gosto em mim, coisas que eu tenho vergonha, que eu tenho medo e tudo mais. Basicamente, coisas que envolvem eu melhorar ou aprender ou alguma coisa mais terapêutica. E aí, uma segunda utilização da PNL poderia ser algo que envolve comunicação e relacionamento. Então, além de eu ter capacidade de me comunicar, ou não ter timidez, ou não ter insegurança, eu começo a entender como a mente das outras pessoas funciona. Então, eu posso usar a PNL para me comunicar melhor. Por exemplo, teve uma época da 2013, mais ou menos, que a PNL ficou muito famosa na área da sedução, da paquera. Por quê? Porque você consegue entender e usar os sinais que as pessoas estão te dando a seu favor, para convencer a pessoa ali num contexto mais emocional ou mais amoroso. A PNL pode ser usada para vendas, para persuasão, para se comunicar bem com alguém, no sentido de entender melhor o que a pessoa está querendo dizer e pegar até sinais não verbais ali que eventualmente a pessoa não tem consciência que ela está comunicando. Então, uma segunda utilização da PNL é para qualquer coisa que envolva uma interação, uma comunicação entre duas ou mais pessoas, né? Você junto com alguém ou você junto com outras pessoas, para processos de aumento de confiança, de relacionamento, de vendas e persuasão. Num sentido negativo, até é uma questão de manipulação, essas coisas assim, porque você começa a entender o processo de tomada de decisão das pessoas, né? Então, eu tô presumindo aqui que a gente vai usar isso com ética, mas o entendimento das pessoas, a capacidade de perceber, perceber sinais não verbais, ler as pessoas, entender o que está por trás do que as pessoas estão fazendo ou falando, a PNL pode nos ajudar nisso. E uma terceira área é uma área de sucesso e desempenho na realização de metas. Então, talvez em alguns aspectos seja parecido com o que eu falei no um, né? O desenvolvimento pessoal. Mas aqui eu falo de meta num sentido de ir em busca do que você quer e traçar um caminho, traçar uma estratégia, fazer um plano, ter ali clareza da onde eu estou, onde eu quero chegar, o que que eu tenho que fazer. E a PNL tem até uma ferramenta que chama Boa Formulação de Objetivos, que é uma modelagem, ou seja, é um estudo de o que as pessoas de sucesso fizeram para dar certo, para ter sucesso. E aí a PNL nos traz um conjunto de condições quando eu vou formular um objetivo. Então, quando eu quero atingir alguma coisa, eu não posso falar, eu queria isso, eu queria mais isso na minha vida, ou queria fazer menos isso aqui na minha vida. Existe uma forma que quando a gente usa essa forma, essa estrutura, e até tendo ideia aqui gravar isso num outro episódio depois, né, para falar sobre isso, talvez seja um tema interessante, existe uma estrutura que é voltada para o sucesso, que quando você, antes de você começar, você já está muito mais provável de atingir um resultado seguindo esses passos. Então, quando a PNL ela é utilizada dessa maneira, a gente pode atingir resultados muito mais prováveis e alguns que a gente até nem acreditava muito que era possível. Então, três áreas principais aí para nas quais a gente pode usar a PNL.
meu próprio desenvolvimento, meu próprio desempenho, mudança pessoal, uma coisa um pouco mais terapêutica, um pouco mais de aprendizagem, interações humanas, interpessoais, vendas, relacionamentos, comunicação com outras pessoas, de uma maneira geral, e padrões de sucesso. Como fazer para me colocar numa situação que seja mais provável eu dar certo do que dar errado. Para mim, a PNL é um estudo de como os seres humanos, de uma maneira geral, constroem a própria experiência subjetiva do mundo e como que eles, né, os seres humanos, podem aprender a modificar essa experiência de uma maneira mais consciente, voluntária, né, no sentido de eu querer mudar por uma escolha minha e mais positiva. Então, uma definição que eu acho que faz sentido pensar na PNL é como os seres humanos constroem a própria realidade, a própria experiência subjetiva, a própria interpretação da realidade ou interpretação de mundo, e como que a gente pode modificar essa experiência se ela não estiver nos ajudando a viver a vida que a gente está vivendo para uma experiência mais positiva que vai me fatalmente levar para onde eu quero ir. Então, vou ficando por aqui nesse episódio. Espero que tenha sido legal. Deixa um comentário aí e até os próximos.